Bom domingo a todos, sejam bem-vindos a mais um programa Agro Rentável. Pessoal, estivemos aqui há poucos dias com o deputado e produtor Gustavo Seba e foi uma entrevista bastante legal, a gente explorou um pouquinho da parte de produção, eu não sabia que ele era médico, foi contar pra gente e entramos em pautas relacionadas, né, à política e ao agro. Porém, a gente tinha um assunto, ou vários assuntos, né, tivemos vários assuntos prolongados, e aí eu pedi para ele retornar, porque não dá para fazer num programa só. E hoje ele está com a gente aqui de volta. Seja bem-vindo, deputado. Eu que agradeço, Fabiano, o convite, em poder estar aqui conversando mais uma vez com você, nos dirigindo aí a todo o estado de Goiás, em especial aos nossos companheiros produtores rurais. É importante lembrar, Gustavo, o programa nosso, ele está, né, na PUC TV, TV aberta aqui em Goiás, mas ele também está na Sky, ele está na Vivo, ele está na Claro, né, nas TVs por assinatura, e a PUC TV vai ser a primeira emissora do estado de Goiás em rede nacional daqui a uns dias. Então, nós vamos estar falando aí, aliás, hoje nós já estamos falando para o Brasil inteiro, claro, relacionado às vezes a temas específicos de Goiás, que é a taxa do agro lá daqui a pouquinho aqui, mas serve para o produtor de outros estados entender o que está se passando aqui, né? Porque muitas vezes o cara mora lá em São Paulo, tem fazenda aqui, ou ele tem fazenda aqui, também tem em outros estados, então faz parte aí do negócio. Pessoal, no último programa, a gente estava falando da taxa do agro, né? Taxa do agro é aquele Fundeinfra, né? Que quem vende soja paga lá seus 1,6%, quem vende boi paga em torno de 1%. E falei no programa passado e vou ressaltar aqui, o 1% pode parecer pouco, mas veja bem, o que o produtor põe no bolso quando ele engorda um boi e quando ele engorda uma vaca? Ele põe o lucro líquido. Por quê? Porque quando ele vende um boi, você vai vender um boi no frigorífico hoje, por exemplo, boi de 20 arroba, em torno de R$6.000. A gente não pode esquecer que R$1.500 mais ou menos é a comida que você fez ele engordar nos últimos 90 dias. Você tem a reposição do boi magro, ou seja, você pegou um boi magro, engordou, matou o gordo, você tem que voltar e comprar um boi magro de novo. E o que ele põe no bolso, após o pagamento de impostos, é o lucro dele. E muitas vezes, se ele não teve um problema, né, de comprar na alta e vender na baixa, o lucro dele vai estar em torno ali de R$400, R$500. E ele está pagando, num caso de um boi gordo, R$60. Ou seja, esse imposto sai limpinho do lucro do produtor. R$60 num boi que ele ganhou 500, nós estamos falando de mais de 10%, pessoal, que foi limpinho. A taxa do agro é uma taxa interessante, ela é importante? Acredito que sim, porque ninguém quer andar em estrada ruim, em ponte ruim. Porém, por que o produtor rural, o terminador de boi de vaca, o produtor de milho e de soja tem que bancar sozinho? Sendo que não é só o agro que anda lá, não é só o milho, não é a soja, não é só o boi. Tem turista, tem indústria que leva todo tipo de situações, caminhão de medicamento, que leva para a cidade a população inteira. Então, na minha opinião, todo mundo tinha que ajudar a carregar o piano, né, deputado? E não só isso, Fabiano, e não só isso, assim. A taxa do agro, porque o agro pagar uma conta, como você disse, que é de todos nós, mas na verdade porque ele está pagando de novo. Porque todo produtor, ele é um CPF. Sim. Ele paga imposto de renda. Se ele vai comprar um carro, ele paga e vai imposto para o governo. Se ele vai comprar uma comida, ele paga e vai imposto para o governo. Se ele vai ter tudo que a gente faz, você paga imposto. O governo já tem a sua arrecadação para isso. Então ele não tinha que criar um novo imposto. Ele já tinha que, por obrigação, né, Fabiano? Ele já tinha que fornecer, está na Constituição, saúde pública digna para todos, educação para todos, uma infraestrutura. Isso já é obrigação constitucional do Estado. Ele já tinha que fornecer isso, né? Agora, você já pensou se isso vira uma moda, Fabiano, de, olha, então eu não estou conseguindo entregar infraestrutura, então eu vou criar um imposto específico para esse setor pagar. Aí amanhã ele fala, olha, eu não estou conseguindo entregar saúde, como não está? Então eu vou criar um imposto para os médicos pagarem a mais? Será que é esse o caminho? Eu vou criar um imposto para os professores, para as mães, para os alunos pagar um imposto, todo mundo que tem aluno na rede pública vai pagar um imposto a mais para melhorar a educação? Isso não faz a menor lógica, né? Lá no interior, a gente que é meio da roça, a gente fala assim, isso é conversa de bêbado para delegado, meu amigo. É para engambelar, né? Então, o governo, quando criou o imposto, ele justificou que era para poder, a gente falou isso no último programa, para compensar a perda de semestre de combustível. O semestre de combustível voltou, não justifica até a taxa do agro. A gente tem cobrado isso. Vamos falar, Gustavo. Tem cobrado para extinguir essa famigerada taxa. Nós falamos no último programa, mas acho que vale a pena a gente refrisar aqui. Quando, na época do presidente Bolsonaro, o
governo fez um acordo para reduzir o imposto da combustível federal e o estadual também, ou seja, deixou de se ter uma receita, né? Essa receita precisaria de ser compensada de alguma forma, seja com a taxa do pré-sal, ou alguma coisa assim. Mas aí você me disse que quando o presidente Lula assumiu, voltou tudo. Voltou tudo normal, do mesmo Ou jeito. seja, então a arrecadação que deixou de ter, ela voltou a ter. Mas aí o governo gostou da taxa do agro, nunca mais quis tirar, né? A justificativa que utilizaram para criar foi essa. Tanto é, Fabiano, que eu falei isso lá na Assembleia. Falei, olha, o governador estava na hora, inclusive para dar um exemplo a nível nacional, já que ele quer ser candidato a presidente, de chegar e ir na rede, na imprensa do Estado e falar, olhar no olho do produtor e dizer muito obrigado, mas eu não preciso mais, estou extinguindo a taxa do agro, porque nós já tivemos aí, né, o retorno do ICMS de combustível. Hoje o Estado tem 3 bilhões em caixa só da taxa do agro. O governo, ao entrar na lei de recuperação fiscal lá, ele deixou de pagar muito imposto, muita dívida, na verdade, que é normal de todos os estados, né? Eles vão renegociando dívida, mas ele deixou de pagar, então ele fez caixa. Hoje o governo do estado tem caixa, tem dinheiro em caixa sobrando. Mas falta eficiência, falta gestão, né? E por que continuar cobrando a taxa? Aí tá aí agora, vai brigar na justiça, né? O governador está indo lá, vai contestar o Supremo porque ele quer manter a taxa do agro. O governador, está na hora do senhor aproveitar a oportunidade e agradecer o produtor e extinguir a taxa. Inclusive, Fabiano, se você me permite falar um pouco de política... Gustavo, antes de a gente passar aí, governador, é interessante essa ideia do Gustavo. O Estado já está com 3 bi de caixa, 3 bilhões, pessoal. O produtor já contribuiu. Nós estamos aí, eu mesmo fiz vários artigos técnicos na imprensa de maneira geral nos últimos 15 dias, mostrando que o produtor rural da pecuária extensiva que não está quebrado, vai quebrar, tá? Não tem nada a ver com a taxa do agro, ainda estamos falando de taxa Selic, de alavancagem, de outras coisas. Mas o produtor carregou o piano até agora. Olha a sugestão do deputado Gustavo aqui, pode ser uma saída boa para o governador, hein? Sim, ele já aproveita, em vez dele ficar brigando com o Supremo, ele simplesmente fala, olha, eu atingi meu objetivo. Fiz caixa, estou com dinheiro parado em caixa. Agora, tem que ter competência para saber gastar. Não é gastar sem licitação igual ele quis, o Supremo contestou. Não é isso. Agora, qual a justificativa, Fabiano, de continuar cobrando isso do produtor? Tem produtor que parou de produzir. Né? Você tem grandes produtores que estão ali conseguindo, né? O produtor, como a gente falou no programa passado, é o ser mais resiliente que existe no mundo. Né? Mas tem muita gente que quebrou, que deixou de produzir, porque no final... Né? Quando você fala 1,65%, 1% do bruto, isso representa no lucro do cara 10%, 15%. Exatamente. E às vezes é a margem que ele tem ali, às vezes é o que sobra para o cara. E não sobrando nada, meu amigo, ele vai parar de produzir. Então está na hora do governo rever isso. Inclusive, é um questionamento que eu tenho feito e que eu tenho levantado essa bandeira, Fabiano, é o seguinte: ano que vem tem ano de eleição de governo. Todos os candidatos a governador... Né? Eu acho que nós, produtores, temos que fazer um documento e procurá-los. Esquece, não vamos entrar na briga política partidária, não. Esquerda, direita, centro, esquece isso. Vamos aprofundar mais sobre isso? Vamos. Vou te convidar para ir tomar um cafezinho ali, se possível, né? Dessa vez, vamos ver se a gente acha um café sem açúcar e a gente volta daqui a pouco, depois dos comerciais, pessoal. O confinamento Pontal cresce com o agro brasileiro. Com 3 unidades em operação, Itapirapuã, Mozarlândia e a recém-inaugurada Jaraguá, confinamos mais de 45 mil animais por ano, com estrutura de ponta e gestão de alta performance. Seja nosso parceiro e transforme sua produção com 0 desembolso imediato e trava no mercado futuro. Aqui, seu gado é bem cuidado e seu capital também. Com o fundo de investimento próprio, você antecipa seus recebíveis com segurança. Todas as despesas, alimentação, frete, sanidade, são descontadas no abate. Mais tranquilidade, mais resultado. Acompanhamento nutricional, bem-estar animal e maior desfrute por hectare. Tudo pensado para aumentar o faturamento da sua fazenda com precisão técnica e excelência operacional. Confinamento Pontal. Parceria, confiança e resultado. Do campo ao consumidor, com preferência na escala de abate e rastreabilidade completa. Produzir no campo nunca foi tão desafiador.
custos altos, excesso de volumoso, desperdício e o resultado nem sempre compensa. A Nutriganho chegou para transformar essa realidade. Nutriganho entrega nutrição inteligente, com menor custo, maior rendimento e sem depender de volumoso. Com Nutriganho você investe melhor, aproveita cada grão e vê o resultado direto no campo. Nutriganho, nutrição eficiente, ganho consistente. Estamos de volta, aguinha tomada, cafezinho sem açúcar. A gente estava num tema interessante aqui. Deputado, esse movimento, você acha que seria interessante a gente fazer um movimento dos produtores aí? Nós temos uma eleição, você sugeriu, né? O ano que vem vão ter vários candidatos aí a governador. Cada candidato ele tem que levar sua bandeira, ele tem que atrair o seu público, né? E aí nós temos produtores que vão votar em vários partidos e tudo, mas o produtor tem que acreditar, como o deputado falou aqui no primeiro programa que a gente falou sobre isso. O produtor, gente, ele não tem que votar porque ele acha que aquele deputado é mais bonito ou não. O eleitor que está nos assistindo aí, ele não tem que votar porque ganhou um botijão de gás ou porque vai alguém arrumar emprego para a sua família. Aliás, deputado, eu tenho já um pouquinho de experiência de vida, eu vejo muito isso, né? Eu vou votar naquele candidato determinado porque meu filho, meu sobrinho, meu genro está precisando de emprego. Pessoal, não caiam nessa, não. Custa caro. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Se cada deputado, vereador, prefeito fosse arrumar emprego para quem ele promete, não estou dizendo que todos prometem, mas eu já vi isso inúmeras vezes. E muitas vezes até nenhum candidato que promete, é o assessor do candidato, né, da boca para fora. Eu acho que não ia ter emprego no estado de Goiás para empregar todo mundo. Então não cai nessa conversa não, você tem que votar em quem? Você tem que votar naquela pessoa que se identifica com a bandeira que você leva. Se é um produtor rural, cola no produtor, elege ele, porque o dia que você eleger, se ele não fizer o que você quiser, prega o ferro nele, corta o pescoço dele. Como diz o meu amigo João Seba, abra a capa do zóio, pessoal. Meu primo, inclusive. Seu primo? Meu primo, então tá em casa. João esteve aqui com a gente no programa já. Mas aí, o deputado deu essa ideia, explana para ela com a gente aí, deputado. Só pegando um gancho antes na sua fala, Fabiano, o produtor rural, na votação da taxa do agro, ele viu a importância de ter representante. Ali eu vi, Fabiano, muito produtor arrependido, decepcionado. Eu vi produtor chorar. Eu vi produtor que falou assim, inclusive um amigo pessoal meu, falou, rapaz, eu arrecadava bezerra para ajudar esse governador, para fazer isso com a gente. E o outro falando, rapaz, o que eu trabalhei para esse deputado, para ele agora vir votar. Porque assim, nós temos que entender como que funciona, né, o parlamento brasileiro, né, o nosso sistema. A Assembleia, ela está lá para poder votar o interesse da população. Nós temos 7 milhões de goianos, não dá para os 7 milhões votar. Sim. Então, por isso você elege representantes. Ou seja, representante. Eu estou lá, eu tenho que representar, né, as pessoas que me elegeram e representar o Estado. Então, não é o que eu quero votar, é o que eles esperam que eu vote. Eu estou lá para representar, não é a minha vontade, é a vontade da maioria. Então, quando a gente viu ali produtores falando assim, olha, deputado, nós votamos porque o senhor disse que era do agro. O senhor disse, e é do agro, né? Bota chapeuzinho bonitinho, andar de botina não, amigo. É defender a nossa pauta. Agora você vai votar para criar um imposto novo? E aí teve deputado que baixou a cabeça, mas o governador, mas isso, aquilo. O cara às vezes tem cargo no governo, tem benesse. E aí a gente viu aí a conta você, produtor, está pagando até hoje. Então é importante isso que o Fabiano falou. Vota em quem você vê que defende realmente os seus valores. E não só produtor. Às vezes você tem outro valor, eu defendo a pauta do esporte, eu vou cobrar isso de alguém. E você pode acertar e se decepcionar, você vai ter que trocar de novo. Agora, o que eu falava, isso Fabiano... é importante, deputado. Às vezes o pessoal é assim, ó, véspera de eleição, né? 1, 2, 3 meses antes. É santinho para cá, santinho para lá, gente querendo fazer reunião e tudo. Ótimo. Tem que ser isso é democracia, isso faz parte de qualquer país civilizado. Mas não termina aí, não termina depois que ele ganhou e entrou lá. Tem que cobrar. Tem que cobrar. Tem que participar. E antes de cobrar, fiscalizar. Porque Exato. se você elegeu um deputado para te ajudar no esporte, seja na cultura, seja no agro, depois se ele não fizer, meu amigo, tire ele da linha e põe outro.
Por Hoje, quê? Porque tem que defender o interesse de quem você votou. O voto é feito para isso. E hoje tem uma ferramenta importante, que é a rede social. Essa ela guarda, ela tem um vídeo da promessa de campanha do cara, ela tem tudo. E você, que está nos assistindo, você não sabe a força que às vezes você tem. Às vezes você acha, mas eu... Vai lá, comenta, cobra, fiscaliza. Né? Hoje tem essa facilidade da internet. Né? Agora, a sugestão que eu tenho para especificamente os nossos produtores, Fabiano, e eu quero aqui deixá-la de público, para as entidades que representam sindicatos rurais, entidades representativas, né, seja da área da pecuária, seja da área da lavoura, enfim. Eu acho que nós temos que nos unir e entender o seguinte, qual que é a nossa pauta? Primeiro ponto, o que a gente espera de um novo governo? E o produtor, Fabiano, vamos ser honestos aqui, ele não precisa de muita coisa não. Ele precisa que deixe ele trabalhar. Exatamente. Você não mexendo, você não prejudicando o produtor, o governante já está ajudando muito. Ele precisa de uma estrada boa, ele precisa de assistência ali para quem trabalha ali, né, na área da saúde, na educação, mas só de você não atrapalhar o produtor, você já está contribuindo muito. É tão simples, mas o que a gente vê é o governo, né, criando imposto, atrapalhando, enfim. Então o que nós temos que fazer? O que nós precisamos hoje? O que mais atrapalha a nossa produção? É a taxa do agro. Né? Hoje está sentindo no bolso, né? O que você, enquanto produtor, tem pagado por ano a mais dos impostos que você já paga. E é bom deixar claro isso, porque senão fica parecendo, Fabiano, eu vi muita gente. E aí é desconhecimento, né? Para não usar um termo mais pejorativo. Mas eu vi muita gente falando assim, tô nem aí, eu não produzo nada, esses produtores tudo é rico, anda de caminhonete. Meu amigo, deixa de besteira. O arroz que você vai comprar vai ficar mais caro. A carne que você vai comprar no mercado fica mais cara. Se a produção fica mais caro, você vai pagar mais caro. Todo mundo. E geralmente quem paga mais é o mais humilde. É o que mais depende desses preços aí, né? Quem não anda de caminhonete. Exatamente. Quem não tá. Então, essa conta é de todos nós. Então, a taxa do agro hoje é o que prejudica a gente. Então, o que é a minha sugestão para nós, produtores e entidades? Vamos fazer um documento e falar o seguinte. Quem são os candidatos? Hoje a gente já tem declaradamente Daniel Vilela, vice-governador, Marconi Perillo, ex-governador, né? Wilder, né, tem falado, não declarou ainda, mas vamos supor, tem esses três que são players, vamos levar esse documento para os três e falar assim, então você, candidato, pré-candidato, você assina um documento que no dia 2 de janeiro, porque dia 1º você está na posse, nós vamos te dar essa folga. Dia 2 de janeiro você tira a taxa do agro? Ponto. Vamos ver quem vai assinar, quem vai se comprometer. Eu, particularmente, vou trabalhar para quem se compromete com isso. E, inclusive, eu já levei essa proposta, por exemplo, para o candidato, o pré-candidato que é do meu partido, Marconi, e ele já falou, falo de público e assina o documento que for. Eu governei 4 mandatos sem criar taxa do agro. Agora, será que o Daniel faz isso? Será que o Wilder? Será que um candidato do PT? E não interessa. Eu não gosto do fulano, eu gosto do Beltrano, eu não gosto do ciclano. Não tem problema. Agora, eu acho que é importante o seguinte, se todos os candidatos fizerem esse compromisso, ótimo. Aí nós produtores podemos ficar um pouco mais tranquilos e dizer, bom, então agora eu vou para um segundo critério para escolher meu candidato. Sim. Agora eu vou escolher por outras bandeiras, por outras pautas, pelo partido, pela ideologia, mas eu acho que esse tinha que ser o nosso ponto de corte. Fica a sugestão, não sei se seu pensamento segue o meu, Fabiano, mas eu acho que isso é fundamental. Né? Total, segue total. Inclusive, estamos falando aqui, eu já estou com algumas ideias. No programa passado eu já estava com ideia de sair daqui da gravação, pegar no domingo mesmo, já ligar, acionar os amigos. A gente tem, já entrevistamos aqui, fizemos algumas amizades. Eu vou mexer sim, vou mexer porque é muito importante, impacta diretamente e não é só 1%, pessoal. A gente já fez a conta aqui, é mais de 10% do que entra no seu bolso e isso impacta demais. Deputado, eu queria aproveitar... Só uma dentro, e deixa a sugestão também, Fabiano, o seguinte, não precisa ser só sobre a taxa, a gente pode fazer o seguinte, pautas que o agro tem para apresentar para esses candidatos. Candidato, o senhor se compromete? Claro que o cara pode até comprometer amanhã, mudar a palavra, mas enfim, você tendo um documento, você tendo algo para que a gente possa cobrar depois. Olha, além disso, o que a gente espera? A gente espera de algum programa de fomento ao agro, a gente espera isso, daquilo, porque isso é o que a gente falava no programa passado, da gente se envolver mais para escolher melhor e para cobrar mais. Porque amanhã o governador que ganhar também fala, não, eu vou ajudar o agro, mas sim, eu nunca assumi um compromisso público. Mas calma, deputado, no próximo bloco eu nunca me garanti nesse sentido. Eu vou te explorar como que nós vamos chegar nisso aí. Vamos tomar mais uma aguinha ali, que a gente vai falando, a garganta vai secando aqui, o ar-condicionado, lá, domingão tá quente, mas aqui tá frio um pouquinho. Daqui a pouco a gente volta, pessoal. O confinamento Pontal cresce com o agro brasileiro. Com 3 unidades em operação, Itapirapuã,
Mozarlândia e a recém-inaugurada Jaraguá, confinamos mais de 45 mil animais por ano, com estrutura de ponta e gestão de alta performance. Seja nosso parceiro e transforme sua produção com zero desembolso imediato e trava no mercado futuro. Aqui, seu gado é bem cuidado e seu capital também. Com o fundo de investimento próprio, você antecipa seus recebíveis com segurança. Todas as despesas, alimentação, frete, sanidade, são descontadas no abate. Mais tranquilidade, mais resultado. Acompanhamento nutricional, bem-estar animal e maior desfrute por hectare. Tudo pensado para aumentar o faturamento da sua fazenda com precisão técnica e excelência operacional. Confinamento Pontal. Parceria, confiança e resultado. Do campo ao consumidor, com preferência na escala de abate e rastreabilidade completa. Produzir no campo nunca foi tão desafiador. Custos altos, excesso de volumoso, desperdício e o resultado nem sempre compensa. A Nutriganho chegou para transformar essa realidade. Nutriganho entrega nutrição inteligente, com menor custo, maior rendimento e sem depender de volumoso. Com Nutriganho você investe melhor, aproveita cada grão e vê o resultado direto no campo. Nutriganho, nutrição eficiente, ganho consistente. Pessoal, estamos de volta aqui e agora vamos falar com o deputado sobre os projetos de lei, as ideias que ele tem, que já talvez estão implantados ou que ele quer implantar. Obviamente relacionado ao agro, nosso programa é direcionado para o agro, né? Deputado, e aí? O que você tem de novidade? O que está acontecendo de movimento que pode dar um certo fôlego, né, para a turma do agro que está nos assistindo aí? Porque, assim, pancadas e notícias ruins, infelizmente, é o que a gente tem trazido ultimamente, né? A vida do produtor ela não tem sido fácil, né? Não. Acho que nunca foi, né? Nunca foi. Nunca foi, mas a gente tem vivido momentos aí de insegurança jurídica, né? De uma falta de apoio, né? Até institucional, digamos assim, por parte do poder público, né? E tanto do legislativo quanto do executivo, né? E até a gente falava nos bastidores agora há pouco também, né? O problema que a gente vê do judiciário no país hoje, né? Você vê hoje uma interferência muito grande, né? O judiciário, às vezes, em momentos, acaba assumindo o papel do próprio legislativo e do executivo. Claro que essa é a minha opinião, mas eu vejo isso acontecer de forma muito nítida, né? Isso afeta diretamente todos nós e especialmente também os produtores, não tenho a menor dúvida disso. Eu gosto muito, deputado, de dar uma mastigadinha, porque assim, nosso programa, nós estamos com mais de 2,5 milhões de audiência aqui na PUC TV, e então nós temos produtores que têm um certo conhecimento, mas tem outros produtores e outras pessoas que gostam de estar aqui vendo os temas do agro. Então eu gosto sempre de, às vezes, dar uma mastigadinha para o pessoal que não entende entender. São 3 pilares, pessoal. Quando a gente fala o executivo, nós estamos falando de prefeitos, governadores, presidente da República. Ele vai executar, ele vai tocar a obra, ele vai tomar determinadas decisões. E nós temos o legislativo. O que é o legislativo? É aquele deputado federal, estadual ou senador que você elege, que ele vai fazer as leis ou modificar as leis, né? Para quê? Essas leis têm que ser cumpridas pelos prefeitos, governadores e presidente que você elegeu. E aí tem um poder moderador, que é o judiciário, né? O poder judiciário, o que ele faz? Ele vai julgar para ver se os deputados estão fazendo a coisa certa, para ver se os prefeitos, governadores e presidentes estão fazendo a coisa certa. Então, eles são poderes independentes, que entre eles, né, o equilíbrio se comunicam e o equilíbrio. Só que o que tem acontecido, que é o que o deputado acabou de falar, o poder judiciário, ele tem interferido, ele está tomando a direção do país na forma de governar e está deixando os deputados não fazer mais nada e senadores, porque se aprovam a lei, o Supremo derruba, e aí a lei... Pessoal, mas aí deve Como estar foi o caso do perguntando... IOF recentemente, né? O Congresso votou, né, contra a questão do IOF, né, que é o imposto, e o Supremo falou, não, isso aqui não, mas... Quem tem para que criar a lei? serve o legislativo? Exatamente. Os deputados legislativo federais é legislar. Exatamente, o deputado cria a lei, porque é a função dele. Aí os ministros do Supremo vão lá e derrubam a lei? Peraí, não, ele está lá para julgar se a lei está sendo bem aplicada ou não, mas quem cria a lei são os deputados. Mas enfim, explicamos aí, eu gosto de deixar bem mastigadinho, porque aí
quem está nos assistindo entende tudo e não vai falar assim, pô, aqueles dois estavam lá e falaram tanta palavra chique lá que ficou bonito, mas não entendi nada. Verdade. E até porque também, Fabiana, a gente falou também, acho que no outro programa, existe hoje até um descrédito na classe política que se reflete nos poderes. Então, às vezes as pessoas só liga a televisão, vê tanta notícia ruim em relação a isso, tá imposto, é isso, aquilo. Tá. O cara ele passa até nem querer saber. Exato. E acaba até tendo cobranças erradas. Eu já vi muita gente cobrando do vereador, que o vereador disse que ia construir um hospital. Meu amigo, primeiro que o vereador não constrói nada. Exato. Quem constrói é o executivo. E segundo, se ele prometeu isso, você já está errado também, porque ele mentiu para você na campanha. Né? E a pessoa está errada de cobrar isso dele, tem que cobrar do Poder Executivo. Legislar, como você falou, é você legislar, fazer leis, modificar, aprovar e fiscalizar o dinheiro e o gasto do Poder Executivo. Né? Então a gente vê essa confusão e às vezes as pessoas falam, quer saber? Ela quer distância. Não pode, aí ela nem pessoal. quer saber a diferença do judiciário, do executivo. Está errado, né? Assim, o caminho... E é isso que talvez, Fabiano, políticos de carreira muito antigo, a velha política quer isso. Ela não quer que as pessoas se interessem, né? Entendam, porque a partir do momento que você tem um problema, que você fala, deixa eu entender o problema. Se você entende o problema, você começa a achar soluções. Né? Quem cria o problema não quer que o problema seja resolvido. Exatamente, exatamente. Então, existe uma vertente nesse nesse sentido. Deputado, o que está Mas a ponto de vista... Se é que tem alguma coisa de bom. Não, tem, lógico que tem. Né? A gente tem que fazer a nossa parte. Eu, enquanto deputado estadual, eu legislo, né, em relação às leis do Estado. Né? E a gente tem buscado apresentar projetos nas mais diversas vertentes, mas em relação aos produtores, a gente tem vários projetos. Eu destacaria aqui por exemplo, um projeto de lei que a gente apresentou em relação à mulher do campo, a formação da mulher do campo na qualificação profissional dela. Principalmente, às vezes, a gente tem mulheres ali de uma idade, às vezes, um pouco mais avançada, que trabalharam, que moram no campo, mas que não conseguiram, às vezes, ali buscar uma atividade específica dentro da produção agrícola. Às vezes dependia, às vezes, apenas dentro da casa, de alguma coisa, e por algum motivo se vê ali sendo obrigada a tirar o seu próprio sustento sozinha, às vezes ficou viúva, às vezes aconteceu alguma coisa, enfim. E ela se vê obrigada a viver uma atividade a qual ela não foi capacitada para aquilo. Então a gente tem um projeto de lei para capacitar essas mulheres para trabalhar no campo. Da mesma maneira que a gente tem que capacitar todo profissional, né, seja para mexer com maquinário, seja para trabalhar na pecuária, na lavoura, no que for, né, a gente tem cursos profissionalizantes, cursos qualificantes, cursos de mais tempo, de menos, né, a gente tem um projeto para poder buscar cursos mais rápidos, né, exatamente para essas mulheres do campo, para que elas possam ter uma independência financeira, para que elas possam ter uma inserção dentro do mercado. Né? E a gente luta muito com isso. Eu vejo, Fabiano, que a qualificação é uma palavra-chave muito importante para a produção agrícola. Né? A gente vê muita gente falando assim, não tem emprego, falta emprego hoje. Não falta emprego, falta mão de obra qualificada. Deputado, e principalmente a mulher, sabia? Há 5 anos atrás, 100% da minha força de trabalho nas fazendas eram masculinas. Hoje, nós estamos com 4 vezes mais a quantidade de funcionários e a metade são mulheres. Olha aí, é isso. Agora, para a gente chegar nisso, claro que você tem que ter uma qualificação para as mulheres, mas para os homens também. A qualificação, como eu disse, é uma palavra-chave, né, Fabiano? Você que trabalha no ramo da pecuária, que tem muito funcionário, que tem... eu tenho certeza que está faltando gente para trabalhar lá. Com certeza. Todo dia falta, e você tem que buscar. Eu tive recentemente, por exemplo, é lógico que é uma indústria, mas ela vive de um produto que vem da produção agrícola, por exemplo, a Italac. Certo. Eu estive recentemente com o Márcio da Italac, um grande amigo meu. Italac hoje é uma das maiores empresas do Brasil. De leite, né? De leite, né? Que produz creme de leite, leite, subderivados, leite condensado, enfim. Acho que todo mundo aqui deve conhecer a Italac. E ele me falava que na planta que ele tem lá em Corumbaíba, né, aqui no estado de Goiás, ele tem que mandar, ele chegou ao ponto de mandar ônibus para outras cidades para buscar, paga o curso, qualifica e tal, e não preenche as vagas. Ele falou, eu trabalho com déficit de vaga todo dia, porque não tem qualificação. Então, na Assembleia, eu tenho buscado apresentar programas, projetos de leis para suprir essas necessidades, para buscar uma qualificação de forma acessível, porque às vezes a pessoa tiver que pagar para ter um curso, às vezes ela não dá conta. Então, para que o governo forneça cursos qualificantes, cursos profissionalizantes, para que ela pegue o jovem também desde o começo, no menor aprendiz, e já dê um direcionamento para o setor de produção agrícola, para que a gente possa suprir isso. Isso é bom para o produtor, para a indústria e
para a pessoa que vai Lá no ter seu um Instagram emprego. a gente consegue ver todas essas pautas que você está colocando? Consegue. Ai. E deixa aqui o convite mais uma vez. Vai lá no nosso Instagram, acompanha o nosso trabalho, Gustavo Seba, SEBBA, 2Bs, e você vai poder acompanhar. E, inclusive, sugestões, viu? Muita lei que eu fiz, Fabiano, veio das redes sociais, sabia? Ok. Quando a pauta é boa, o tempo voa. A última pergunta que eu vou fazer para ele aqui, ele não vai responder. Você vai ser candidato de novo? Não responda, depois a gente vai voltar num próximo programa. Pessoal, bom domingo a todos. Até mais. Obrigado Valeu. mais uma vez pela presença, Eu deputado. que agradeço, à disposição sempre. Estou...